Olá, bem-vindos de volta. Metade pronto, como vocês podem perceber. Mas ontem eu fiz uma live sobre esse look aqui, que é o Smoke Glam, olhos esfumados glamurosos, né? Que é uma super pedida. E eu não consegui salvar. Olha, eu vou colocar uma luz aqui para vocês verem como que é o efeito. E é muito mais simples e muito mais fácil do que parece. A gente, então, vou fazer aqui para vocês. E é o seguinte, a gente vai começar. Eu já preparei meu olho, eu usei um pouco de corretivo, peguei uma sombra, na verdade, dessa paleta aqui, passei um pouquinho para tirar os olhos, né, da pálpebra para deixar seladinho. E aí eu vou usar um lápis que eu acho que eu gosto pouco dele, sabe, gente? Vou usar o Feline da MAC e aí é muito simples, ó. A gente vai pegar e passar ao longo de toda a raiz dos cílios com vontade, tá? Sem chegar muito aqui nesse cantinho aqui. E aí eu vou pegar um pincel para a gente poder esfumar este lápis aqui, ó. Vou encostar e ficar aqui, ó, fazendo um movimento de vai e vem até essa cor começar a ficar difusa. Como sempre, né? Um espelho para poder a gente ter um pouco mais de precisão aqui, no meu caso, ó. E aí, eu quero esse olho, essa parte escura, até a dobra da minha pálpebra. E aí eu vou subindo, ó, sem eu chegar tanto aqui no canto, tá? Mas vou trabalhar o esfumado aqui. Gente, o que é um olho esfumado, né, glam? É que, classicamente falando, um olho esfumado, primeiro que é uma técnica e não uma cor, um olho esfumado, ele é geralmente de textura mate, tá? E aí, é o que eu falo para os meus alunos, a geometria de uma técnica é uma coisa e o acabamento de uma técnica é outra, né, a composição. O que é a geometria de uma técnica? Nesse caso aqui, ó, eu estou fazendo um olho esfumado clássico, né? Uma cor escura, muito contrastada da minha pele, que vai subindo e sumindo no tom da pele até eu não ver mais. Ó, dentro da linha d'água aqui, ó, tá? E aí a gente vai sem nada ainda no pincel, isso aqui é só o lápis. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar dessa paleta aqui na MAC, vou pegar um pouquinho do preto e um pouquinho de nada dessa cor aqui também, pra gente conseguir, ó, já selar este lápis para que ele fique estável. Ontem eu fui perguntado sobre isso. A gente sempre deve usar um pouquinho de pó ou pós, sombras no caso, ou pós mesmo, para poder barrar os produtos cremosos. E essa é a ideia aqui, é fazer com que o lápis, então, fique... Vou só mudar de pincel, o 219 da MAC, só para eu fazer o acabamento aqui, ó. Deixar isso bem esfumadinho, tá? Já vou começar a trabalhar a parte de baixo. O que eu vou fazer? Eu vou sujar um pouquinho de lápis só no cantinho aqui e já vou, olha, fazer todo um encontro ali da cor, olha, dentro da minha linha d'água. E com um pincel de precisão, eu vou começar a esfumar essa parte aqui de baixo. Voltando. Então, um olho glam, um olho esfumado, ele é um olho geralmente de acabamento mate, ou seja, uma cor que não tem reflexão de luz. Se a gente está falando de um olho glamouroso, se a gente pensar lá de referência dos anos 70, o glam rock, né, onde a gente tem David Bowie, né, Sid Vicious, todo mundo muito cheio de glitter e brilho, é a gente colocar essa textura metalizada, glitterizada, por cima desses olhos que são esfumados. A gente pode colocar na composição que a gente quiser, ou a gente pode fazer o que eu fiz, ó. Aqui eu tenho um marrom, e aqui eu tenho um dourado, e aqui eu tenho um preto. Então, a sombra de acabamento é preta com brilho em cima do preto, um marrom com brilho em cima do marrom, e um dourado para poder brilhar. Por conta disso, agora, eu vou pegar este marrom dessa paleta, neste pincel, e já vou encaixar no meu côncavo aqui, ó, e vou começar a trabalhar essa transição. E aí eu vou subindo, gente, mesmo lá no osso da minha sobrancelha. Ó.
Por quê? É um olho esfumado, e como aqui vai entrar algo bastante luminoso, que são os dourados, não tem muito problema eu não ter essa área clara demais. Muito pelo contrário, eu quero que aqui ganhe até um esfumado mesmo, ó, lá em cima. Por quê? Geralmente a gente deixa essa área bastante mais clara, mas eu vou trabalhar com uma textura brilhante, que vai ser do dourado. Voltei para o meu pincel aqui, que trabalhou a sombra preta e o lápis, para que eu possa, então, ganhar o brilho nas texturas. Voltando para cá, marrom, o chumbo e o preto, para poder selando essa área aqui, ó, e trabalhando esses acabamentos, tá? Agora, eu vou fazer a parte de baixo aqui, já para eu ganhar um tempo, para eu esfumar aqui. Ontem na live eu fui perguntado como que faz para essa região aqui não derreter muito. É isso. Você vai selar com sombras também aqui o lápis sozinho às vezes não dá conta disso. Então eu tô pegando um pouquinho de sombras escuras aqui neste pincel para eu selar aqui. E depois você pode e deve vir com um pouquinho de pó ao contrário, colocando nessa região aqui, para a gente garantir que não vá escorrer. Claro, gente, que vai depender muito do seu tipo de pele, de como que você preparou, se você está num ambiente muito quente, se você está dançando e etc. E não é só isso. Depois os sprays de fixação vão ajudar demais com que esse produto se estabilize, tá? Ó, a gente está chegando nessa fase aqui já, só vou fazer esse acabamento na parte externa aqui. Vou pegar um pouquinho da esponja para poder já me ajudar a dar um pouco mais de acabamento e eu consigo entender o que eu estou fazendo. E esse encontro aqui, vamos esfumar. Um pincel com um pouco mais de precisão. Ó, eu já posso pensar já nas minhas sombras que tenham brilho. Vou pegar a mesma cor aqui, só dar uma enfatizada na minha sobrancelha aqui, ó, só para a gente ganhar um pouco de tempo. O que eu vou fazer agora? Vou pegar um pincel 239 e vou começar a pegar os meus iluminadores. Eu usei ontem o Darling com um pouco de Snow Flushed. Vou pegar esse produto dessa maneira aqui e vou começar a depositar nessa região aqui, como se fossem os meus iluminadores, e são os meus iluminadores. Na hora que ele chega perto da parte escura, o preto, eu paro, tá? E volto com este pincel aqui, que foi o pincel que eu trabalhei a transição. Perdão, gente, vocês caíram. Desculpe. E aí, a gente vai voltando nessa região aqui para ajudar o esfumado a acontecer, ó. Tá? E vamos embora. Vou pegar de novo o pincel que eu usei para aplicar o dourado. E aí agora eu vou começar a aplicar nessa região aqui, ó. Tá? E vou subir aqui, porque meu olho precisa dessa separação aqui, ó. E eu acho esse brilho no canto interno bem, bem bonito. E aí eu vou usar esta paletinha aqui da NYX, que infelizmente a gente não tem mais no Brasil. Voltando para uma luz, isso, tá variando. E vou usar esta sombra aqui, que é uma sombra de acabamento, ou seja, a gente não esfuma um produto como esse. Vou aplicar com o meu dedo mesmo, tá? Vou pressionar contra essa parte mais escura do meu olho. Por que essa é uma sombra de acabamento? É para você depositar e transformar a sombra de baixo numa sombra que tenha esta textura aqui. Porque se você pegar um produto como esse e tentar esfumar, você vai perder todo o efeito que ela pode te dar. Ó. E aí é com vontade, ó, essa textura aqui, pressionando. Várias marcas têm esse tipo de produto. Por exemplo, há uma sombra que faz exatamente esse efeito. Na marca que chama Beauty Mark, tem várias marcas que têm essa sombra de acabamento. Vou subir aqui. E aí, olha, é uma questão agora de ajustes. Ó,
Se está mais alto, se está mais baixo, né? Aquela situação que eu sempre digo, né? Meu espelho de 10 vezes de aumento, para a gente ver. Vou pegar um pincel um pouco mais preciso agora. Esse pincel é o L01, pincel de lábios da Makeup. E aí, ó, eu vou depositar com muito mais precisão aqui no cantinho, olha. Eu tenho aqui uma mistura do iluminador O Darling da MAC e o Snow Flushed. O Darling é permanente e o Snow Flushed é de coleção, infelizmente, porque ele é muito lindo. Máscara de cílios. Aí pode colocar cílios postiços e etc. E aí lá na raiz estou usando uma máscara de cílios da marca Kiko, que é essa aqui, que se chama Free Soul, na cor 01. Ela proporciona bastante volume, e aí camadas e mais camadas e mais camadas. Como eu sempre falo, eu gosto muito da ideia de um espelho de aumento para você ter um excelente acabamento na hora que você está se produzindo. Eu gosto de esperar agora a máscara, vou retocar do lado de cá, para dar muito mais volume. E aí, agora é só uma questão de ajustes. A gente vai, então, esfumar um pouco mais, aqui, ó, descer aqui, para deixar o olho bastante esfumado. Ó, não tem problema a gente descer aqui bastante, porque aí você pode e deve voltar com um pouquinho de corretivo. Estou usando o Lock-It da Kat Von D. E aí eu vou aplicar ele nessa região aqui mais baixa, ó. Parece muito, mas não é, peguei pouquíssimo produto. Desculpa a variação de luz. Vou pegar uma esponjinha, ó. E aí eu consigo fazer meus acabamentos, olha. Eu vou dando batidinhas e trabalhando as angulações aqui, ó. Batidinhas e trabalhando as angulações. Ó, a gente consegue ir limpando. Ó, aqui eu preciso escurecer um pouquinho mais, mas aí é uma questão de agora ir vendo os detalhes, o que precisa de um pouco mais, um pouco menos. Por que que eu posso e poderia, sem problema nenhum, pegar os iluminadores e colocar um pouco de Fix Plus neles? Eu gosto mais aqui dentro, porque na hora que esses produtos que eu estou usando aqui, da MAC, eles têm uma partícula de brilho, um glitterzinho. Se eu colocar o Fix Plus, eu vou ultrametalizar esse olho, mas eu vou perder um pouco da textura de glitter quando isso acontece. Não é um problema, você pode fazer primeiro a camada metalizada com os Fix Plus para aumentar ainda mais a durabilidade, e depois você pode pegar e colocar só por cima para você ganhar a textura de glitter. Vamos pegar então uma luz aqui para a gente ver como é que ficou todo o efeito. Ó, deixa eu abaixar a luz aqui para vocês. E aí a gente tem todo esse efeito acontecendo aqui. Super bonito, com uma pele acetinada, com iluminação aqui. E a gente tem esse efeito. Eu vou chegar um pouco mais perto para vocês verem, ó. É bem, assim, simples, se a gente parar para pensar por que esses efeitos acontecem, né? Mas é uma questão de ir colocando, e você pode, por exemplo, trabalhar com uma sombra super escura e colocar por cima um brilho de outro tom, por exemplo, avermelhado, acobreado, e fazer isso. Eu fiz de uma maneira mais clássica a geometria, que são os escuros ficando os mais claros. Bom, vou fazer uma outra live. Eu tive uma celebridade na live, né? A Caiete estava aqui. Quem não conhece, né? É uma radialista e humorista famosa aqui em Belo Horizonte. Mas semana que vem a gente se fala mais. Obrigado, espero que vocês gostem. Até a próxima.